Deixe-me fazer uma pergunta. Na sua opinião, para vocês que estão aqui, para vocês que cultuam de casa, para você, irmão, para você, irmã, para todos que estão aqui, qual é o mais nobre dos metais? Qual é o mais nobre dos metais? O ouro. O ouro é o mais nobre dos metais. Antigo na história, cobiçado na história. O ouro continua sendo ouro independente do tempo. Então, o ouro lá em início da história era ouro, e ele continua lá na reserva dele como ouro. O ouro não muda, né? Ele não vai se transformando com o passar do tempo. Então, o mais nobre dos metais é o ouro. Qual o mais nobre dos sentimentos? É o amor. O amor é o ouro que nós temos acesso. O amor é o ouro que nós temos ao alcance. O amor é aquilo que nos sustenta. O amor é aquilo que nos motiva. O que é o amor? Aí nós temos as definições, que são as definições que vêm daquilo que é da parte secular, e nós temos as definições e a definição do que vem da parte que é da parte de Deus. Ok? Só tirar um pouquinho isso, irmão. Mateus capítulo 22, versículos 34 em diante. Mateus 22, 34 até o 39, até o 40. Quero então, tendo como base esta compreensão, que se o ouro é o mais valioso dos metais, e que o amor é o mais valioso dos sentimentos, eu quero falar com os irmãos, com os amigos, sobre as três faces do amor. As três faces do amor. Talvez daqui a pouco vocês verão que não se trata bem de três, mas talvez de duas faces. Mas vamos distinguir isso aqui no decorrer da palavra com a graça do Senhor Deus. Mateus 22, 34 diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. O texto está falando do encontro dos fariseus com Jesus, tá? Então perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, vou falar de três faces do amor, mas desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Então, o texto fala, Jesus respondeu, destes dois mandamentos, que são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dois mandamentos. Mas tem três colocações aqui, tem três faces aqui. Tem o amor a Deus, o amor para com Deus, tem o amor ao próximo, e aí está a ligação de que o amor ao próximo, ele é consequência, é reverberação do amor que eu tenho para comigo mesmo. E talvez já comece a ficar meio estranho quando fala de amor para comigo mesmo, porque nós não estamos muito acostumados com isso. Nós estamos mais acostumados
podemos falar do amor a Deus, o amor para com Deus, do amor ao próximo e do aniquilamento nosso, como se nós não tivéssemos qualquer valor, nenhum valor. E esse é um problema seríssimo na vida, esse é um problema seríssimo no contexto, inclusive, do que nós temos abordado durante esse mês, que é a questão da saúde mental, a falta de amor por si mesmo. Mas vamos trabalhar bem isso, para que nós possamos distinguir, diferenciar esse amor, que é o amor para conosco, do narcisismo, por exemplo. Porque o narcisista, que vem lá do mito de Narciso, é aquele que, na verdade, não tem olhar para ninguém. A história de Narciso fala que ele era um jovem muito bonito e que as mulheres encantavam-se por ele, mas ele não dava bola para nenhuma delas, porque ele era encantado consigo mesmo. Ele tinha um amor, não era nem conhecimento até então da mensagem, ele só tinha amor para ele. Aí diz a história que ele caminhando lá pelo prado, lá pelo jardim, na floresta, com sede, ele vê um rio de uma água muito límpida e ele se abaixa para poder beber água. E quando ele se abaixa para poder beber a água, qual é o reflexo que ele vê na água? É o reflexo de si mesmo. Então ele agora, que já não tinha olhar para ninguém, ele encanta-se com a sua própria imagem. Ele torna-se apaixonado pela própria imagem. Qual é o fim de Narciso? Narciso morre afogado, porque ele, encantado com a própria imagem, na medida em que ele se aproxima, a imagem, logicamente, era reflexo, fugia dele, ele vai, e ele então morre. Narcisista, então, é esta pessoa que tem este amor voltado para si mesmo, que não tem olhar para o outro. E uma pessoa que é assim morre. Ela morre espiritualmente, ela morre emocionalmente, ela morre socialmente, porque ela, com este olhar, ela não se abre para relacionar-se com Deus, ela não se abre para o relacionamento com o próximo, e aí ela não consegue crescer, porque é no relacionamento com Deus e com o próximo que nós crescemos. Falar do amor próprio também não é falar de egocentrismo, de egoísmo, tá? Em que a pessoa, então, o egocêntrico é ele no centro. Ele até tem uma capacidade de poder amar, mas na verdade ele sempre se coloca no centro. Ele sempre quer ter a atenção, ele sempre quer ter ali, ele está pronto para receber, mas ele não é tão dado a oferecer. Você conhece gente assim? Você é assim? Às vezes sempre reivindicando para você, reivindica para você, mas para oferecer, você tem lá as suas dificuldades. Desta maneira, então, por esta ausência deste sentimento, que daqui a pouco eu vou falar, a relação dele biblicamente, espiritualmente falando. As pessoas, elas perdem um pouco do sentido da vida, da beleza da vida, elas se trancam, elas não são dadas a contatos, elas não gostam de tocar e nem de serem tocadas, são pessoas que são resguardadas, tá? São pessoas que por vezes até têm uma conotação de uma crítica muito grande, porque é claro, porque se tem a questão, por exemplo, do egoísmo, se eu me basto, então eu me torno autorreferente. Se eu sou autorreferente, então eu vou olhar para todas as pessoas a partir da lente do meu óculos, certo? E eu vou estar sempre pronto a poder falar, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, porque é assim, 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 dessa maneira que eu faço. É desta visão
que nós vamos então, que reside grandes confusões nos relacionamentos, em especial no casamento. Em especial no casamento. Você que é casado, já deve ter enfrentado, já deve ter passado, e não quero te enganar, vai passar algumas outras vezes, por aquilo que se chama, quando eu fazia lá aconselhamento com noivos, queda de braço. Quem aqui como casado nunca se colocou numa queda de braço com a esposa ou com o esposo? Todos nós nos colocamos. Todos nós nos colocamos com queda de braço. Porque é você, porque é você, porque é você. E quando tem uma queda de braço, então o outro vai ser derrotado, ou tem que ser derrotado. E aí tem uma máxima, o seguinte, que você pode ganhar a batalha, mas você perde a guerra. Você pode ganhar aquela batalha, você pode convencer aquela pessoa, você pode dobrar aquela pessoa, você pode, não é? Ali fazer, e você vai falar, vai ter aquela satisfação, tá vendo? Eu estou certo. Mas você terá perdido a guerra, porque você terá causado uma fenda nesse relacionamento. O amor, ele é suficiente para poder trazer, então, não é esse remendo, mas para poder trazer essa sutura. Então, o amor, vamos pensar, o amor para conosco, vamos pensar na perspectiva de autoestima, ok? Para nós não confundirmos, então, o amor com narcisismo, para nós não confundirmos amor com egocentrismo, vamos então pensar no amor enquanto autoestima, enquanto estima por você. Porque se você não tem estima por você, você não vai ter estima por uma outra pessoa. É isso que o texto está colocando aqui, é isso que o texto está deixando claro. Vamos para o texto? O texto é o seguinte: na parte anterior que nós não lemos, tem os saduceus que contam uma história para que possam pegar o Senhor Jesus numa contradição. Os saduceus, eles vão falar o seguinte, naquele dia, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí os loucos dos saduceus. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou a sua mulher seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Então os caras não tinham uma história melhor para inventar. Logo com Jesus, vai contar. Então os 7 morreram. A pergunta é a seguinte: na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Ela vai ser mulher de quem? Já que os 7 se casaram com ela e então não houve nenhuma descendência a partir dela. E aí Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não é assim que nós erramos tantas vezes? Nós não erramos tantas vezes porque nós não conhecemos a Bíblia, gente. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Essa foi a máxima da reforma protestante, a palavra. Mas preste atenção, voltar para a palavra não significa você fazer da palavra uma interpretação que é sua, somente sua. Você não tem uma liberdade assim, de poder distorcer a palavra para poder falar isso que eu penso, é isso que eu entendo. Existe uma liberdade de interpretação, mas ela não é essa liberdade toda que possa levar a uma distorção. Precisamos voltar para a palavra e pedir a Deus a graça e a iluminação do Espírito Santo para entendermos o que a palavra diz, o que a Bíblia diz para cada um de nós, porque com certeza, da minha vivência e da sua vivência, das minhas questões e das suas questões, tem lá na Bíblia relatos que vão apontar para aquilo que eu vivo, para aquilo que você vive. Não está o seu nome Alexandre, não está o seu nome Marcele, não está o seu nome Félix, mas vai ter com você, vai ter comigo, vai ter com cada um de nós. Concorda com isso? Porque a Bíblia vai falar da história de homens, vai falar da história, então, de pessoas. Então tem esta perspectiva. Os saduceus, só para poder aqui dar uma clareada, eles não se dá para poder falar muito bem de onde é que eles surgiram. Assim surgiu a partir desse momento histórico.
mas eles vêm de uma origem sacerdotal. Sacerdotal. E desta origem, então, eles vão ter uma compreensão, que é uma compreensão mais humanista. E eu acho interessante ter uma compreensão humanista. Eu, como pessoa e como pastor, eu procuro apresentar o Evangelho de maneira humana, porque apresentar um Evangelho que não é humano maltrata as pessoas, fere as pessoas, mas daí a ser humanista é outra história, é outra maneira, porque aí o humanista, Deus está fora do assunto, certo? Deus não está presente. Os saduceus tinham um corpo de doutrina baseados tão somente no Pentateuco, no que era a lei de Moisés. Eles não tinham apreço e não valorizavam os profetas. Portanto, os saduceus são semelhantes àqueles que hoje aceitam a Bíblia em parte. Essa parte eu concordo, mas essa aqui eu não concordo muito bem não. E aí diz então uma história, tá? Que fala que uma pessoa, um crente, lia a Bíblia, e ele lia lá, e aí chegou lá sobre o dízimo, ele vai, isso aqui eu não concordo não, aí arrancou a página. Aí depois chegou lá numa outra parte, que falava sobre santidade, aí isso aqui eu não concordo não, tirou a página. E assim ele foi tirando páginas e páginas que ficou só com a capa, né? Só ficou com a capa da Bíblia. Então não é daquilo que cai bem, que a gente concorda, mas é aquilo que está na palavra. A palavra por inteiro é a maneira que eu creio, é a maneira que eu me relaciono com a Bíblia como sendo palavra de Deus, sabendo que isso é uma ampla discussão que é colocada no meio teológico. A teologia eu acho muito legal, mas eu acho que a teologia também por vezes presta um desserviço. Porque na igreja do primeiro século, nós não tínhamos muito da questão de uma teologia, mas tinha de uma vivência. Observem bem o que eu estou falando para não confundir, né, ou não me interpretar mal. Porque eu sou oriundo de um seminário batista, eu fiz 4 anos de teologia, então estudei teologia sistemática, não aprendi tudo lá, mas estudei as questões, mas o que eu estou dizendo é que a teologia é uma construção, como uma logia, para poder dar conta de algo que não tem como dar conta, que é o divino. Não tem como colocar num tubo de ensaio, e às vezes causa mais confusão do que agregar, entendeu? É essa perspectiva. Aí, Jesus então enquadra os saduceus. Vem os fariseus, que é um outro segmento. E eles vêm, observem que o texto fala, eles fazem ali como se fosse uma reunião entre si. Bom, ele agora fugiu dos saduceus, qual é a questão que nós podemos levantar? E os fariseus, eles já aceitavam o Pentateuco e os profetas, e muito ali na questão da lei. Fariseu, assim, muito naquela questão de que é isso, é isso, é isso e é isso. Então vamos na questão dos mandamentos. Por que mandamentos? Conversava pouco, brincava com Bira pouco lá no gabinete, né? Ele lá querendo me dar uma enquadrada como homem de direito. Porque isso aqui, o senhor é corresponsável. Corresponsável nada. A lei aqui dá espaço para um para o outro. Aí ele fala assim, a lei realmente tem essas questões. Vai para lá, vai para cá, a gente vê nesses aspectos aí. Mas ele é advogado, e quem é advogado tem uma compreensão da lei, e as nossas leis são boas, são ótimas, mas para minha cabeça eu nunca daria para ser advogado. Eu nunca daria para ser advogado. Porque para mim é meio complicado uma coisa que pode ser isso, mas ao mesmo tempo pode ser de outra maneira. De um advogado, de um cara que é culpado, que cometeu um crime, por exemplo, e o advogado chega lá e fala, você tem que falar a verdade para mim, narra o crime para mim, eu estou dando aqui uma viajada que eu não sou. Aí ele narra o crime, para ele poder se constituir como advogado para poder defendê-lo, porque é bom ter advogado, porque é bom ter defesa, né? Então é bom ter defesa. E a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado, ele que defende a gente. Imagina se não fosse isso, com o safado do capeta acusando a gente o tempo todo. Imagina se não é Jesus como advogado. Nós estávamos fritos, tá? Mas aí ele pega, o advogado humano, ele pega aquela história que está lá contada, e ele vai pensar alguma coisa daquela história, que tenha sido uma morte, ele vai pensar alguma coisa para construir toda uma elaboração que pode culminar com a absolvição
daquele cara que cometeu um crime. Isso é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo onde onde as leis estão constituídas, né? Onde tem os poderes, os 3 poderes e tem a justiça. Então, eles perguntaram, vamos falar dos mandamentos. Vocês têm noção de quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Quantos mandamentos? Quantos? Não, eles tiraram da Bíblia e destrincharam 613 mandamentos. Por isso que eu falei lá do advogado, que tem muitas leis, sublíneas. 613. Então, pegar de supetão o Senhor Jesus, olha, são 613 mandamentos. Vamos falar para ele qual é o maior mandamento? Só uma pessoa como o Senhor Jesus, que não tem problema de ficar sob pressão, porque se fosse comigo já ficaria sob pressão e, né, daria branco, mas Jesus, porque ele é o Senhor, né, tem a sua boa autoestima enquanto homem encarnado, então ele responde tranquilamente, automaticamente. O maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles perguntaram qual era o maior mandamento, ou perguntaram quais são os maiores mandamentos. Qual foi a pergunta que os fariseus fizeram? O maior, singular. Jesus respondeu no singular ou respondeu no plural? No plural. Ele falou, o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso está no Velho Testamento, isso está lá na lei de Moisés, repetido, tá? Mas ele, ato contínuo, e aí ele pega o pessoal, e aí ele pega os fariseus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque raça os fariseus, né? Em termos de poder se colocar como autorreferente, sem nenhuma espécie de amor. Então aí Jesus faz essa correlação, amor para com ele, o amor ao próximo, a partir do amor que você tem para com você mesmo. Bem, mandamento, amar a Deus é um mandamento, no sentido de uma obrigação. Você é obrigado a amar a Deus? Você é obrigado a amar alguém? Não, não é obrigado a amar. Não é obrigado a amar a Deus. Não é obrigado. Então, mandamento aqui é uma possibilidade de escolha que Deus dá para cada um de nós, de uma decisão. Você decide. Na revelação do amor de Deus através do Senhor Jesus, eu e você tomamos a decisão de entregarmos a vida a Ele, e a partir disso, então, nós estamos na esfera desse mandamento, mas não é uma obrigação, é uma vivência natural. Entendem isso? Entendem isso? Isso é importante entender, porque se não entender isso, cai no pensamento medieval, do Deus que é castigador, do Deus que tem um chicote, que tem a chibata, aquela coisa toda. Pois bem, e a gente caminha hoje para um extremo de um Deus que é muito benevolente. Não é isso? Hoje Deus é muito benevolente. Na graça. Então, os extremos não são bons. Ontem, quando eu falava lá sobre saúde mental na PIB de Vista Alegre, aí a pergunta foi, o pastor acha que a religião ela pode promover a saúde mental? Eu falei assim, acho, com certeza. Na verdade, religião no sentido bíblico, né? Mas eu coloquei, mas se ela não for bíblica, se não for evangélica, no sentido de evangelho, ela promove o adoecimento. Adoece. Se for baseada na culpa, se for baseada no dedo em riste, ela adoece a pessoa. Ok? E, na verdade, o que nós temos é a liberdade de relacionamento para com Deus. A liberdade de nos relacionarmos com Ele, que vem a partir do que Ele é, Deus de amor na sua essência. O amor a Deus, então, é a base de tudo, minha gente. O amor a Deus é a base de tudo. É na esfera do amor a Deus, e é na perspectiva dessa primeira face do amor, digamos assim, que nós na vida começamos a ter sentido. Que nós começamos a ver sentido nas coisas.
É no amor a Deus que o nosso olhar se abre para o mundo, para poder contemplar coisas bonitas, de podermos ver coisas bonitas. É na perspectiva do amor a Deus que você pega essa camisa que tem e fala, eu só tenho essa, e você, na perspectiva do amor, você fala assim, Senhor, muito obrigado por essa camisa. Senhor, muito obrigado por esse prato de comida. Senhor, então é na perspectiva do amor que você começa a poder viver de uma maneira diferente. O amor a Deus é tão importante, é tão significativo para cada um de nós, porque ele vai dar base para nós nos respeitarmos. Então, nós temos muitas pessoas com baixa autoestima, com ausência de amor próprio, e aí essa questão tem a ver com as histórias, tem a ver com as vivências de cada um, mas tem a ver também com essa perspectiva de que não sentiu o amor de Deus, não saber como é que Deus te ama. Você pode se olhar no espelho, exemplos assim, e você pode, puxa, mas eu olho no espelho, mas Deus ama você com essa cabeleira que o pastor Gilton tem, com essa careca que eu tenho, né? Com essa estrutura de tanquinho que você tem, com essa estrutura de contar costelinha, né? Tanquinho que você tem de contar costelinha que eu tenho. Deus ama você, independente dos diplomas que você tenha ou não, porque você e eu somos pessoas importantes para Deus. Deus não enviou o Filho dele ao mundo para poder morrer por uma cadeira. Não enviou o Filho dele ao mundo para poder morrer por uma instituição. Deus enviou o Filho dele ao mundo para poder morrer por uma pessoa como você. Então, chega a ser uma questão de uma contradição enorme nós falarmos do amor de Deus sem sentirmos esse amor sendo reverberado no nosso coração, o amor enquanto estima. Ah, mas é porque fizeram isso comigo. E aí vem as histórias. Vem as histórias que tem a ver com abandono, que tem a ver com maus tratos, que tem a ver com abuso, que tem a ver com rigidez. Todo mundo tem história. Dizem que uma pessoa na vida tem 3 desejos. Quais são os 3 desejos na vida? Ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Não é? Então, já ouviram isso? Ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro. Bom, graças a Deus, eu e Simone temos 3 filhos. Plantar uma árvore na frente da minha casa, não por minha iniciativa, mas um coronel que passava por lá, com aquele pensamento ecológico, vamos plantar. E plantou uma árvore, a árvore que está lá perto de casa está enorme. Eu ajudei a poder plantar, então eu posso falar, eu plantei uma árvore. Escrever o livro eu não escrevi ainda. Então estou meio incompleto nesse particular. O que eu quero aqui ressaltar é que mesmo que a gente possa preencher esses ciclos que a gente coloca aqui, o que dá sentido, é o sentido que nós temos, é quem nós somos para Deus, e não quem as pessoas dizem que você é. Todos nós temos história. Agora você e eu precisamos escolher o seguinte: com qual história eu vou me agarrar? A história do amor de Deus para comigo, que me amou e que me ama, que está comigo, porque é amor, ok? Ou as histórias que me machucaram? Porque todo mundo tem histórias. E tem alguns que têm umas histórias que são um pouco mais pesadas do que outros. Isso é verdade. Isso é verdade. E não temos que ficar comparando uma história com a outra história. É terrível quando uma pessoa começa a falar assim: ah, porque eu passei por isso. Ah, mas eu também passei, o meu foi pior. Ah, porque eu senti isso, mas eu também senti, o meu foi pior. Ficar naquela disputa, tá entendendo? Como também é terrível quando frente a um sofrimento de uma pessoa, por exemplo, de uma maneira absurda, fala assim: ah, não fica triste não, você não tem uma perna, mas tem outro que não tem as duas. Você não tem uma visão, mas tem outro que é cego. Essas coisas que é melhor ficar calado do que falar. Ok? Então, não é para poder disputar. Porque se você disputa a tua história, nesse viés, que é o viés
do negativo, você está muito agarrado a ela. E se você está muito agarrado a essa história, você não está vivendo bem. Você não está vivendo bem. Agora, se está agarrado à história do amor de Deus revelado em Jesus, para contigo, para comigo, para com todos nós, aí nós vivemos bem, vivemos melhor. Ah, porque você é feio, mas Jesus falou que eu sou bonito. Ah, mas porque você é isso, mas Jesus falou. Então, o que eu sou para Ele? Talvez o que eu esteja falando aqui para vocês seja chover no molhado, o que eu creio que não seja, porque eu não estou aqui de brincadeira, eu estou falando que Deus coloca no meu coração. Mas eu não estou falando aqui para poder fazer cafunézinho de autoestima, para você sair daqui cheinho, porque se você sair cheinho com uma palavra, vai aparecer um diabinho para poder dar uma espetadinha, vai te esvaziar. Certo? Enche a bola, aí vem, dá um alfinete. Quando nós, no entanto, nos enchemos do Espírito de Deus, não tem um capetinha que pode ficar espetando, ele vai tentar, mas que vai esvaziar, porque o que importa é quem eu sou para Deus. E isso está na Bíblia de capa a capa. Alguns exemplos. Agar, que era serva de Abraão. A gente não fala muito da história de Agar. Agar era uma escrava, então a gente fala assim, escrava. O que é ser escrava? É uma coisa horrível. Agar, não é? Sara quer dar um jeitinho na história para poder dar descendência, oferece Agar. Perguntou Agar. Ela desrespeitou. Abraão desrespeitou. Ah, mas então Abraão foi homem de fé, mas foi homem, como eu e você. Como eu e você. O único na Bíblia que tem nada de pecado é o Senhor Jesus. Os demais, todos tiveram as suas mazelas, mas não ficaram nelas, superaram. Vocês entendem? Transcenderam. A história de Agar, uma escrava. Socialmente falando, é uma escrava, é alguém sem valor. A gente olha uma pessoa na rua, eu fico assim, gente, o cara está na rua, o cara não tem, sabe, uma coberta, mas o sangue que corre nele é o sangue que corre no granfino, é o sangue que corre em mim, é a mesma coisa. E Deus livre se amanhã depois uma pessoa, um ricaço, precisa de um transplante e esse cara mendigo tem um órgão que pode doar e venha a falecer, morreu de frio na rua, é esse órgão desse moribundo que vai salvar a vida daquele ricaço lá. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E Deus nos ama de uma maneira toda especial. E vou falar para vocês, é um desrespeito, é uma descrença, é um pecado quando nós nos desrespeitamos, quando nós nos desvalorizamos, porque se Deus nos valoriza, por que eu vou fazer isso comigo mesmo? Então eu tenho que saber onde que eu vou me agarrar. Nos agarremos na história do amor de Deus para conosco, história de Agar, a história de Elias também, um profeta. Elias está no deserto, Elias quer morrer, Elias quer morrer. E Deus vai ao encontro de Elias, que todo o quadro de Elias apresenta para uma depressão. Deus vai ao encontro de Elias e fala: come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Depressão não se cura assim não, ó. Olha o que Deus falou: come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Mas a partir da história de Elias, poderia ter falado: Elias, meu filho, toma vergonha. Você agora, mês passado, lutou com 400 profetas de Baal, mais 400 do outro profeta lá. Você destruiu tudo, agora você está um fracote. Mas Deus não trata a gente assim. Deus não trata a gente assim. Porque é pretensão minha e sua acharmos que nós somos fortes. Nós não somos fortes. A força está em Deus. Deus cuidou de Elias, e Deus restaurou Elias, e Elias é citado algumas vezes no Novo Testamento, e Elias, ele aparece lá no Monte da Transfiguração, conforme eu preguei aqui para os irmãos domingo passado, e Tiago fala que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões,
as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, as mesmas oscilações. Então esta de poder falar que porque eu creio em Deus, eu tenho uma vida linear, não é verdade. Porque eu creio em Deus, eu não tenho confusão no casamento, não é verdade. Porque eu creio em Deus, você crê em Deus, mas você ainda tem vulnerabilidade e precisa se encher do Espírito Santo de Deus. E precisa, apropriar-se disso. Então Deus, Ele é em essência amor, Ele nos ama. E o exemplo de amor de tantos outros, a parábola do filho pródigo. Porque outros 2 filhos que esse pai tinha. Que era o mais novo, que a gente fala mais dele, quis pegar parte da herança, que significa dizer para o pai, se dane, eu quero viver minha vida, não vou esperar o senhor morrer para usufruir. Vai que o senhor viva lá 150 anos. Não, eu quero a minha herança agora. O que o pai fez? Esse pai representa Deus, nosso pai. Liberou para ele sem ele ter direito. O que a Bíblia fala? No Velho Testamento, Deus faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. O sol venha sobre justos e injustos. Deus é amor, gente. Tu acha que Deus vai mandar um raio na cabeça de uma pessoa só porque ela não crê nele? Só porque ela blasfemou lá? Não, Deus não faz isso não. Não é assim não. Essa luta que às vezes a gente é colocado, alguns são colocados como luta santa, sai fora disso, isso é luta santa nada. Tem nada de santo nisso. Entendeu? Então, agora, o filho mais velho não era boa bisca, porque ele ficou em casa aquele tempo todo, mas o que ele queria? Ele queria o que o irmão mais novo pediu, mas não tinha coragem de pedir. E ficou claro que quando o irmão dele voltou e que o pai recebe esse filho da melhor maneira, ele fica com beicinho. Eu estou aqui o tempo todo, o senhor nunca me deu nada. E agora ele chegou, ele tem tudo. Parece até igreja às vezes. Eu já estou nessa igreja um montão de tempo e nunca recebi uma visita. E o outro chegou. Eu estou aqui, nunca tive um cargo. Está entendendo? É como se fossem essas distinções. Deus não tem isso. Na essência de amor, trata todos nós nesta perspectiva. Ok, então a base é o amor. E amor é Deus. Definição de amor na Bíblia é Deus. Deus é amor. Vamos falar juntos? Deus é amor. Eu gosto, cantava muito isso lá na minha adolescência, juventude. Não vou cantar não porque eu vou desafinar. Meu Senhor, estou aqui para lhe pedir com mais fervor. Mais amor, mais amor, mais amor. E a gente emendava isso e cantava mais amor, mais amor, mais amor. Porque essa é a essência. E abrir o coração para que nós possamos receber cada vez mais de Deus na nossa vida. Cada vez mais de Deus. E isso é a base para que com amor, sabendo que Deus me ama, sabendo o valor que eu tenho para com Ele, que eu possa de cabeça erguida lidar com aquele que me ofende, de cabeça erguida eu possa atuar com aquele que queira então se levantar contra mim. É esta a perspectiva. Irmã, deixa ele. Então é nessa perspectiva que tem, do amor de Deus para conosco. É a base. O ouro não é o metal mais precioso. O amor é o metal mais precioso. O amor é o sentimento mais precioso. E Deus é amor. 1 Coríntios 13, Paulo fala: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior? É o amor. O maior deste é o amor. Esse é um ponto nevrálgico, irmão. Porque você pode estar tendo dificuldade nisso. Você pode estar com a raiz de amargura no seu coração. Ao invés de pedir ao Senhor Jesus, tira essa raiz de amargura, peça a Ele, manda mais amor. Está entendendo? Você pode estar com raiva. Crente pode ter raiva? Pode. É uma outra questão. Crente não pode ter sentimento. Crente pode. Mas o que a Bíblia fala sobre a raiva, sobre a ira? O que ela fala? Irai-vos, mas não pequeis.
O que significa irá, mas não pecar? É não guardar. É não guardar. Exemplo recorrente de encontro de casais, quando a gente tem e fala de perdão. A encrenca no casal. E aí chega lá, a esposa, por exemplo, que tenha sido o esposo que tenha vacilado. Aí a esposa, eu te perdoo. Eu te perdoo. Passa-se um século. E o coitado lá dá uma outra tropeçada. E aí o que acontece? A esposa fala assim, sabe naquele inverno, em 1800, naquela tarde, quando estava... Como é que perdoou? A questão não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Se você, para poder perdoar, você quiser esquecer, né? Na mão aqui, fica aqui comigo, quieto. Para você poder perdoar e quiser esquecer, aí seria como que sofrer de amnésia ou ter Alzheimer. Eu sei que você não quer isso. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós não devemos ter nenhuma o quê? Raiz de amargura. Amargura, nenhuma raiz de amargura. Ah, mas eu estou amargurado. Senhor, tira a minha raiz de amargura. Tira a minha raiz de amargura. Para ficar aqui tem que ficar quieto. Não pode ficar assim, senão não pode ficar, tá bom? Então, o que acontece, né, nesse aspecto aí? Pede a Deus mais amor. Pede a Deus que dê mais amor. Vai lá contigo, vai. Isso é muita energia. Isso é muita energia. Gente boa, garotão, gente boa, muita energia. Né? Então, leva ele lá, que aqui ele não vai ficar. Então, o que acontece? A questão... Gente, não vamos deixar que o inocente, que é uma benção esse garoto, né, tire a gente a atenção. Deixa ele ficar lá fora. Por isso que é importante ter o culto infantil, tá vendo? Para a gente poder ter essa recepção boa, né? Então, vamos lá. Irmã, Deus abençoe. Fica tranquilo, viu? Então, gente, eu estou com dificuldade de poder chegar e esquecer. Eu quero, não faça força para esquecer. Fala assim, Senhor, me dá mais amor no coração, porque aí vai soltar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz a operação da vesícula, né? São 5 pontinhos aqui. Um maior aqui, outro aqui, outro aqui. Né? Já contei muito, né? Já são só 5. Então, parecia até que foi furadinho de bala. Aí o curativo, Simone não vai... Curativo que fez no hospital, em cima ali direitinho. Bem direitinho. Aí... vai para casa fazer o curativo. O primeiro curativo, e a minha esposa é benção, eu vou contar, mas ela fez o curativo, ela pegou, não é um esparadrapo não, é uma coisa que tem, mas botou aqui assim, que eu não conseguia nem respirar. E depois para tirar. E para tirar. Né? Aí ainda tem essa, que depois que tirou ficou cascão. Até, vou falar para vocês, eu tomo banho todo dia. Mas até umas 2 semanas atrás tinha cascão aqui. Né? Porque ficou aquela coisa aqui marcada. Tá? Ficou marcada. Mas não tem mais. A água tirou. Tem marca em você de ressentimento? Não é olhar para Senhor, tira. Senhor, me dá mais amor. Na medida em que o orvalho do amor entrar em você, isso vai desprender. Sabe por quê? Porque na medida em que o amor entra no nosso coração, você não está refém daquilo que o outro fez. O seu valor não está naquilo que o outro fez, te magoou, te feriu. Ok, acontece, infelizmente, não é para fazer isso. Mas você não vai ficar naquela pergunta, que é uma pergunta quase que recorrente. Como foi fazer isso comigo? Como foi fazer isso comigo? Esta pergunta, ela demonstra o lugar onde você está, que é no centro, que é referência. E por mais que ela seja expressão de um sentimento, você tem a liberdade de fazer, mas ela só tem valor como pergunta para purgar o que está sentindo. Porque fora isso, não tem valor algum.
Eu já contei para os irmãos, nós estávamos levando Bernadette em casa, morava aqui na Tijuca. E aí comentei com a Bernadette, uma coisa até de casa, de filhos. E falei, mas isso, não sei o que, bababá. A Bernadette, do nada, vê como é que é a mulher de Deus e o homem de Deus, como é que são, né? Ela do nada, não é do nada, nada para mim, mas ela falou assim, pastor, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu falei assim, não estou entendendo. Falei comigo mesmo, eu estou falando um negócio para ela, ela fala que é trapo de imundícia. Mas aí depois eu entendi. O que eu estava colocando ali é que não é correto, não é certo, é isso. Isso é trapo de imundícia. Então, o amor de Deus, quando eu abro o coração e eu aceito, eu começo a ter um novo sentido. E não é que você vai ser metido com o nariz em pé, eu sou crente, né? Sou crente. Aí vai, né? Não é que você vai ser soberbo, mas você não estará refém do que é do outro e nem do que é do inimigo, porque você é de Deus, que Deus te ama. Amém? Ok. Segunda face do amor. Amarás ao teu próximo. Complica. Porque às vezes o próximo não ajuda. Não é não? Fala sério. Às vezes o próximo não ajuda. Nós temos que entender também um pouquinho, já falei do amor enquanto mandamento é uma decisão, que a gente leva muito para sentimento, né? E tem essa conotação. Mas amar ao próximo é uma decisão de respeitar esse próximo, por mais que esse próximo seja chato, enjoado, intransigente. Não é aceitar os erros dele. Não vem falar, o pastor falou para aceitar o próximo, Conserta, irmão. Melhor, irmão. Mas é para poder respeitar. Ok? Porque o amor, dentre algumas características, está o respeito. Tem uma citação de Martin Luther King. Martin Luther King lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que eles não tinham lá os direitos, e ele lutou por isso. Como amar um branco americano da Ku Klux Klan que descia o sarrafo no negro? E muitos estavam na igreja. Isso é uma história complicada. Como amar um cara que pegava e jogava na cadeia e batia? Aí Martin Luther King fala o seguinte, colocado frente a essa realidade, como é que você entende o mandamento de amar o teu próximo se ele maltrata? Ele respondeu o seguinte, Deus ordenou amar, Ele não pediu para gostar. Você consegue perceber a diferença? Não pediu para gostar, pediu para amar. Gostar é de querer agradar, gostar de ficar, não, bate mais, é isso, eu gostava, não. Existem comportamentos em algumas pessoas que você não aprecia e não tem que gostar. Mas você precisa amar, que significa respeitar. A gente vive num tempo de uma total falta de respeito. Isso está ficando muito configurado nas colocações, nas opiniões, sabe? Muita falta de respeito. Um empobrecimento no diálogo, um empobrecimento na conversa, sabe? Muita coisa assim complicada. Por quê? Porque não há essa questão. Então, o amar é dessa maneira. Amar ao próximo. Entender o próximo como pessoa. Ele como pessoa pode ter te ferido, mas se ele tiver caído, ele é uma pessoa. E você deve ajudá-lo como pessoa. Entende isso? Você deve ajudá-lo como pessoa. Mas pastor, numa relação próxima de casamento, de família, de igreja,
aí se chama quebrantamento. Quebrantamento, porque se não tiver quebrantamento, você vai ficar com uma pessoa ali que é complicado, né, gente? Então não adianta falar que tem só que ficar casado. Tem que ficar casado, mas bem casado. Entendeu? Procurando melhorar. Todo casamento tem problemas, mas procura melhorar. Então amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo, como a ti mesmo. O que isso significa? Que se você não tem isso, você não pode oferecer isso. Não diz o ditado? Cada um dá o que tem? É esta ausência de amor enquanto autoestima que faz com as pessoas que mais ferem outras pessoas são as que têm mais baixa autoestima. São as que mais ferem as pessoas. Porque elas já têm feridas por dentro. Elas já têm essa questão por dentro. Então, observem o seguinte: as 3 faces do amor, que Jesus fala aqui, são 2 só. Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. É nessa perspectiva. Para que nós possamos desfrutar de saúde espiritual, primeiramente. Porque onde não há amor, não tem saúde espiritual. Amém? Não era nem para dizer amém, porque né, onde não tem amor, não tem saúde espiritual. João vai falar assim: se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas não ama seu irmão que você vê, você é o quê? O que é? Mentiroso. Crente mentiroso. Se é crente mentiroso, não é crente. Crente pode dar umas vaciladas lá, pega algumas mentiras. A minha cunhada fala assim: crente não mente não, mas aumenta. Às vezes dá. Mas o mentiroso é aquele que fica ali, ó, sustentando. E mente na palavra, e tem coisa, mente na vida. Tem crente mentiroso que mente na vida, mostra uma coisa que não é. Não é para ser assim. Não é para poder ser dessa maneira. Então, a perspectiva é desse amor que faz com que eu possa chegar para amar o outro a partir daquilo que Deus colocou no meu coração. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Que água é essa? É o Espírito Santo. Quais são as características do fruto do Espírito Santo? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É isso. Isso é forçado? Não é forçado. Isso é Deus que coloca. Meus queridos e amados irmãos e amigos, eu quero nesta noite conclamá-lo com você, junto com você, porque do que você sofre eu sofro também, a que você abra o coração para o amor de Deus. Não tem maior e melhor terapia do que o amor de Deus. Abra teu coração. Para de remoer as mazelas. Para de lamber as feridas. Abra o teu coração para o amor de Deus. Para Deus derramar bálsamo. Para esfriar essa chapa quente que está dentro de você. Para Deus derramar óleo de unção para cicatrizar essa ferida que fica purgando o tempo todo dentro de você. Para eliminar esse sangramento aí, uma simbologia daquela mulher com fluxo de sangue. Abra teu coração para o amor de Deus. Abra teu coração. Você será melhor como pessoa. Você vai ser melhor para você. E você será melhor para os relacionamentos mais próximos para outras pessoas que convivem, se você abre o seu coração. Outra coisa, irmão. Alguém pode ter te magoado. Isso é fato. Pessoas magoam pessoas. Objetos não magoam pessoas, mas pessoas magoam pessoas. Você pode estar com todo o direito de sentir, você tem direito de sentir. Você não é obrigado
tendo sido magoado, eu sou crente, eu não posso sentir isso. Não, já falou, já está sentindo. Então admita. Estou sentindo, eu queria pegar aquele estrangular, mas não vai fazer isso. Mas admita o sentimento. E pega esse sentimento, coloca perante Deus. Fala para Deus: Senhor, eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo ultrajado, eu estou me sentindo desvalorizado, eu estou me sentindo. Aí fala do sentimento. Fala. Aí Deus vai falar para você pelo Espírito Santo: você pode estar sentindo tudo isso, mas eu te amo mesmo assim. E eu vou prover uma porção dobrada do meu Espírito para você poder ter uma perspectiva diferente. Então, primeira coisa, abra teu coração para o amor de Deus se você ainda não abriu. Segunda coisa, se você já abriu e tem algum ressentimento, o que de certa maneira é natural, peça a Deus para invadir teu coração, tirar isso, porque você não vai viver bem. Não vai ser bom para você. Vai adoecer as pessoas que estão próximas de você. Vai levar isso para outras gerações. Vai prejudicar você. Senhor, manda mais amor para poder cicatrizar e tirar esse desejo de vingança, tirar essa amargura. Senhor, amor. A Bíblia não nos chama para poder amar os bonzinhos. A gente até deve ter um certo cuidado com os bonzinhos. A Bíblia nos chama para poder amar as pessoas. E amar não é aceitar, amar não é necessariamente gostar, amar é respeitar. A dificuldade grande que nós temos no perdoar é porque a gente não está sabendo amar. O problema grande não é propriamente o perdão em si, mas é o amor que está faltando para poder perdoar.